desejo de falar com nós. Deus tem desejo de falar com você. Deus gosta de ouvir a sua voz. Quando você chega e se prostra na sua sinceridade, Deus gosta de ouvir a sua voz. Deus permite circunstâncias na nossa vida para a gente se aproximar mais dele e chegar mais próximo dele e falar com ele. Deus sempre quer nos ouvir, aleluia, mesmo sem merecer, mesmo sendo falho, cheio de limitações, cheio de fraqueza, mas Deus quer ouvir a tua voz, aleluia, glória a Deus. E falar de oração, falar de comunicação, é falar de intimidade. Quando nós passamos a orar, a nos comunicar com Deus, nós nos tornamos íntimos de Deus, nós passamos a entender a voz de Deus, nós passamos a compreender quando é para acontecer uma coisa ou não, nós passamos a ser guiados por Deus. Então, a oração, ela cria essa situação. Então, foi o meio que Deus criou para que o homem entrasse em contato com ele. Observe que a oração não é um diálogo de cima para baixo, mas é um diálogo de baixo para cima. Eu é quem devo procurar Deus, eu é quem devo provocar Deus, eu é quem devo, na verdade, falar com Deus, transmitir a palavra para Deus, contar para Deus a minha necessidade, a minha dificuldade. Aleluia. Tem pessoas que falam com Deus que nem sabem que está falando com Deus. Não é assim? Tem pessoas que ainda não conhecem a voz de Deus, mas que sempre está sozinho nos cantos e começa a falar sozinho. E quem está ouvindo ele? Não tem ninguém perto. Às vezes na preocupação começa a falar uma coisinha, diz uma coisa, dizer outra, não é? E falando e começa a falar e que é isso? E falando sozinho. Quem está ouvindo ele? Só Deus está ouvindo. Mas Deus, ele gosta de ouvir a voz do homem. Agora, é interessante que a oração, ela tem as suas bases. Existe uma estrutura para a oração. E um dos fundamentos da oração é justamente a fé. Por que a fé? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível chegar na presença de Deus. Quantas pessoas que por não conhecer Deus, quando vê você parado orando, de joelho dobrado, talvez diz até assim, está vendo ali, que o povo besta. Por quê? Porque não conhece, não tem intimidade. Mas o interessante é a gente começar a compreender a voz de Deus. Entender a voz de Deus. E os irmãos observam que Ana, na verdade, ela chega, ela se alimenta, participa de um banquete e em seguida ela sai. O marido dela questiona a angústia dela e ela começa a trabalhar, ela começa a falar. É interessante que eu, para me comunicar com outro ser humano, eu preciso falar ou gesticular para me comunicar. Porém, com Deus não. Deus é tremendo. No nosso silêncio, com a voz da alma, nós começamos a nos comunicar com Deus. Deus, ele entende a voz do coração, a voz do íntimo. Eu não preciso falar alto, eu não preciso gritar para Deus ouvir a minha voz. Não! Quando o meu coração e o meu pensamento é levado à presença de Deus, existe um elo. A gente começa a se comunicar
e começamos a sentir a presença de Deus, a voz do Todo-Poderoso, bradando suavemente em nosso coração, dizendo: eu estou presente, eu estou contigo, não te preocupa não. E Deus começa a trabalhar em nossas vidas. E Ana se expressava dessa forma, e ali, ele não compreendeu Ana, no momento da sua aflição, e interpretou Ana como uma pessoa embriagada, uma pessoa que vivia ligada ao vinho fermentado. E é interessante que Ana, quando ela é interrogada por Eli, ela traz essa expressão, ela conta a sua dificuldade, e pelo poder justamente da oração de Ana, da sinceridade de Ana, fez com que Eli, como era porta-voz de Deus, uma das maiores patentes eclesiástica, espiritual da época, que era o sacerdote, quando ele dizia uma palavra, a palavra se cumpria, tinha o seu cumprimento na íntegra. Aleluia! E quando ele disse que Deus conceda a tua petição, automaticamente Ana já saiu aliviada. Ana fez: vai acontecer alguma coisa. Hoje eu ouvi resposta da minha oração. Hoje Deus me concedeu resposta. Hoje Deus, Ele falou comigo. Aleluia. E é interessante que nessa oração de Ana, ela fez algo interessantíssimo, que foi justamente um voto. Para algumas pessoas o votar não é nada. É como eu falei, tem muitas pessoas que votam e não cumprem. Apenas votam e não cumprem. Se você votou e não cumpriu ainda, cumpra. Cumpra com o seu voto. Se é um culto de ações de graça, dê. Mas cumpra o seu voto. Deus não aceita que alguém vote e não cumpra. Deus cobra. Então, Ana fez um dos votos mais difíceis, que foi justamente dizer a Deus que se ele abrisse a sua madre, se Deus